mais quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais quero servir-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Uma boa noite a todos. Que especial que nós podemos estar juntos nesse momento. Saudados por essa canção, por esse hino que cantamos, desse desejo também de louvarmos a Deus em todo o tempo, de ser também uma proatividade nossa, né? Esse desejo de louvar a Deus, esse que é o autor e consumador da nossa vida, em nome do qual nós nos reunimos aqui nesse momento nos nossos lares, né? Cada um na sua casa, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje vocês estão vendo aí, nós estamos marcados aí nesse domingo pela cor vermelha, que justamente é o domingo de Pentecostes, e a gente se alegra pela memória e pela lembrança de que o Pentecostes é justamente esse momento histórico onde Deus ele derrama o seu Espírito sobre todo aquele que crê, e essa é a nossa memória pontual nesse momento. E nós somos inclusive saudados também com a palavra de Atos 1:8, e você certamente conhece essa palavra, e é a palavra que nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ali se fala sobre a descida do Espírito Santo, e se diz que essa descida do Espírito Santo é a descida de poder, onde o cristão ele recebe poder para quê? Para ser testemunha. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que desce sobre a vida do cristão para que nós possamos ser testemunhas sobre quem Deus é no mundo onde nós estamos. E o meu desejo é esse, que esse Deus que habita em nós e que gera os frutos, né, esses frutos do Espírito que nós temos conversado sobre, ele possa justamente fazer crescer cada vez mais cada um desses frutos, para que ali onde você e eu estejamos, a gente possa de fato ali ser testemunhas desse Deus, refletindo um pouco mais sobre quem Deus é, para que a partir disso, quem sabe, pessoas possam inclusive chegar à fé. Quando leem a primeira Bíblia de muitos deles, que é a nossa vida. E às vezes a primeira Bíblia que alguém lê lá é a sua vida, lá onde você está inserido. E se você lá se autodenomina um cristão, que Bíblia é essa que eles estão lendo? Então, meu desejo é que seja a Bíblia marcada pela ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, onde a gente gera
amor, paz, alegria, benignidade, bondade, misericórdia, né? Mansidão, domínio próprio. A gente tem falado sobre essas coisas todas e de fato que possa ser assim também na sua vida. Nós queremos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo que temos, pela certeza de que Tu és entre nós, estás entre nós e nós Te louvamos por isso. Obrigado porque nós podemos lembrar com alegria da descida do Espírito Santo, que não era algo que nós merecêssemos, mas é fruto da Tua graça e da Tua misericórdia, que permite que nós, de repente, possamos, Senhor, trabalhar em nós virtudes, dons, talentos, tudo isso por causa do Teu Santo Espírito, que nos reúne como igreja nesse domingo, ali onde nós estamos, Senhor, e a igreja é essa que não depende de um espaço físico, mas que, por estar unida em Teu nome, está completamente unida e nós Te louvamos por isso. E pedimos, fica conosco bem especialmente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que nós sempre aí estávamos fazendo os nossos cultos presenciais, mas como esse é um tempo em que todas as pessoas correm o risco de serem infectadas e os sintomas, eles são aqueles que precisam nos trazer cautela, né, na vida nesse momento, e se nós estamos com sintomas, ou se alguém por perto está com sintoma, a gente precisa ter muita cautela. Então a gente achou por bem que o culto dessa noite a gente fizesse online dessa vez, né? Todos estão bem, é verdade, né? Mas alguém aí do contexto está com alguns sintomas e a gente pensou aí que de repente seria melhor a gente fazer esse culto hoje de maneira apenas remota, apenas online, tá? E por isso que a gente então hoje não pôde vir até aqui na nossa comunidade. De qualquer forma, a gente anuncia que no próximo domingo, dia 30 de maio, às 9 às 19h30, nós temos o nosso culto presencial normalmente, esperando sempre o sábado chegar para anunciar ali a porcentagem de pessoas que podem estar reunidas aqui, né? Então a gente avisa sempre isso em tempo para todos nós. Quero lembrar que a nossa oferta de hoje é uma oferta para um fundo de missão especial no país. E a gente quer lembrar que as ofertas elas estão acontecendo restritamente online hoje à noite, especialmente, né? E é assim que a gente às vezes não tem a lembrança, a memória, ou parece ser muito trabalhoso fazer isso online. Mas para quem já tem utilizado o Pix e já usa isso com mais facilidade, né? A gente quer lembrar, olha, dedica um tempo também para fazer a sua oferta, né? Ela é muito importante quando ela chega lá nesses locais que nós enviamos, né? Essas ofertas não são ofertas que vêm para a igreja, né? Lá e cá sim, mas nesse caso não. É onde a gente abraça outras pessoas, outros projetos, outras ações que o próprio Deus tem, né? Por meio de pessoas e trabalhos aqui nesse espaço, né? E a gente quer nesse sentido lembrar, olha, é muito importante a oferta de cada um. Então, quando você ofertar para essa oferta desse fundo de missão dessa semana, a gente quer lembrar que essa oferta ela vem com um final 01. Então deposita com um final 01 nos centavos lá, seja por transferência ou por Pix, para que a gente saiba que essa oferta é para isso, tá? E você tem até a sexta-feira para fazê-la. Então quero lembrar também que no último domingo a oferta somou R$170 com um centavo, né? Então essa foi a nossa oferta do último domingo e a gente quer lembrar de novo, olha, bem importante essas ofertas que chegam, tá? Também as ofertas que vocês fazem para a comunidade. A gente se alegra e quer dizer que a nossa comunidade ela funciona por causa das ofertas dos seus participantes, né? E nós nos alegramos que você também pode ali ofertar de todo o seu coração e permite fazer o que nós fazemos, manter o que nós precisamos manter, que é a estrutura, fazer possíveis reformas, ajustes, melhorias. Tudo isso passa por essas ofertas. Nós louvamos a Deus também por aqueles e por essas ofertas que entram, que são dádiva de Deus também colocada aí às nossas mãos, e a gente ora para que a gente sempre utilize com sabedoria. E nós queremos continuar louvando ao nosso Deus. Nós vamos cantar a canção juntos. Primeira canção, bem conhecida, nós cantamos Quero Louvar-te, né? E agora nós vamos cantar juntos na mesma fé. Mesma fé, no
juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Prepara a nossa palavra também do dia. Nós queremos cantar um hino que nos lembra onde está o motivo da nossa confiança, onde está aquele e quem é aquele, né? O qual a gente pode confiar em todo tempo. Quando nas relações humanas a gente percebe a falibilidade humana, também na relação de confiança e de confiabilidade, a gente vai lembrar que Deus é aquele que é totalmente confiável. Deus é aquele que de fato não falha e que a gente pode dizer, olha, eu só confio no Senhor, que não falhará. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio
que não vai falhar. E hoje justamente é o dia em que nós vamos falar sobre fidelidade. Mais uma dessas características, dessa que é uma das marcas, né, um dos frutos do Espírito Santo. E a minha pergunta, em primeiro lugar, é se cada um de vocês aí que está ouvindo esse momento já de repente teve um contrato quebrado com alguém. Pense se você já teve um contrato que foi rompido com alguém. Pode ser inclusive um contrato de casamento, né? Também existe um contrato lá de duas partes. Mas um contrato é isso, é um documento que envolve responsabilidades de dois lados, compromissos mútuos, né? E é assim que um contrato é feito. As pessoas assinam, né, no final, e aí cada um então se dispõe a cumprir aquilo que se propôs de fato a cumprir. Então é um compromisso assumido. Só que a gente sabe que nem sempre acontece de que as pessoas cumprem aquilo ao que elas se propuseram a cumprir, né? É bem comum então dentro de um contrato que uma das duas partes falhe, e aí a gente diz então que o cidadão ou a cidadã não foi fiel ao contrato ali que foi estabelecido e firmado, ou seja, a fidelidade foi quebrada. É assim que a gente fala em fidelidade, né, ou lealdade que foi quebrada. E aí eu lembro, por exemplo, na minha vida, né, quando foi que de repente eu fiz um contrato que foi quebrado ou rompido, né, ou pelo menos um trato. Isso deve ter acontecido, mas na minha memória não veio nada muito específico. Mas eu lembro que dentro da minha família, os meus irmãos, uma certa vez, eles decidiram comprar um carro. E eles compraram um carro que era um carro a meia. E eles estavam lá pelos 18, 20 anos. E decidiram, vamos comprar um carro a meia. E cada um vai usar um dia do fim de semana. Eles gostavam de sair para lá e para cá e isso ia dar problema. A curto, médio ou longo prazo ia dar problema. E não deu outro. Deu muito problema, né? Porque então cada um se achava um pouquinho mais no direito de usar o carro e tudo mais. E aquele contrato firmado com o carro não deu certo. Depois eles precisaram se desfazer. E além disso ainda tinha um computador a meia lá, né? Também não deu certo. Contrato que existe duas partes. Se as duas não se propõem a fazer dar certo, uma das partes ela certamente vai falhar com a sua fidelidade. É o que muitas vezes acontece. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre fidelidade, que em boa medida tem a ver com isso que a gente está conversando, né? E é muito legal, por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento para falar sobre o tema da fidelidade, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, para a aliança que Deus faz com o povo de Israel, aquilo na verdade é um contrato de duas partes. É muito interessante. A aliança que Deus faz com o povo de Israel é um contrato de duas partes. E aí um texto bíblico, por exemplo, que é o texto de Êxodo 19, 5 e 6 diz assim para nós. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardares a minha aliança é o contrato, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Proposta de contrato, isso aqui, de aliança, né? Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí depois vem o que é esse contrato que é feito entre Deus e o seu povo lá no Antigo Testamento. O meu professor, né, que escreveu um livro e abordou alguma parte sobre esse sentido, ele diz que os aliados assumem sempre, né, reciprocamente os seus respectivos compromissos. Então, dentro de uma aliança, todos os dois lados assumem os seus respectivos compromissos e é o que ali estava em jogo também na questão da aliança de Deus com o povo de Israel. E aí é interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente olha para um capítulo depois de Êxodo 19, que é esse texto que a gente conversou aqui, a gente tem Êxodo 20.
E Êxodo 20 é justamente esse contrato estabelecido entre Deus e o seu povo, que é justamente onde a gente vai encontrar os 10 mandamentos. E quando a gente olha para o modelo como é escrito o Êxodo 20, a gente vai perceber que esse Êxodo 20, depois alguns textos depois disso, eles trazem a ideia de um contrato mesmo. E existia na época no Oriente Médio algo que era chamado de um tratado hitita, ou um contrato hitita, né? Que era hitita de um povoado lá, né? E esse era um tratado muito comum. E quando se olha para o modelo de tratado ou de aliança que Deus faz com o povo de Israel, é o típico modelo de tratado hitita que existia. E o que era um tratado, um contrato hitita? Dentro de um contrato hitita tinha 6 coisas. Tinha uma introdução e o autor daquele tratado, né? Tinha em segundo lugar um fundamento histórico da relação entre as duas partes desse contrato. Tinha uns acordos e as responsabilidades de cada um dentro do contrato. Tinha uma recapitulação do tratado, em frases talvez mais curtas, né? Aí no quinto aspecto tinha lá um elenco de testemunhas, que no caso de um tratado hitita eram deuses que eram colocados como testemunhas para que aquele contrato ele fosse seguido à risca. E por último as maldições e as bênçãos em relação àquilo que cada um se comprometeu. E se a gente vai olhar, por exemplo, para o Êxodo 20, a gente vai perceber o quê? Que na introdução desse tratado, que seria um tratado hitita, a gente percebe que Deus, lá em Êxodo 22, diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, ele está se apresentando. Em segundo lugar, quando se fala de um fundamento histórico de uma relação entre as duas partes, ele diz, em Êxodo 20 ainda ele diz assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, relação agora entre as duas partes, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Em terceiro lugar, os acordos e as responsabilidades são os 10 mandamentos, que são contidos lá. Em quarto lugar, existe uma recapitulação desse tratado que acontece em Êxodo 21 para frente, isso pode ser lido lá, tem uma recapitulação daquilo que foi escrito até ali, nos 10 mandamentos. Em quinto lugar, quando se fala das testemunhas, que no caso de um tratado hitita, eram os deuses que eram arrolados ali como testemunhas desse contrato, a gente vai perceber que dentro do contexto da aliança de Deus com o povo de Israel não tem testemunha. Por quê? Porque não precisa. Porque Deus é fiel. Isso é muito legal. Ou seja, ali não existem testemunhas porque Deus é fiel e está proposto com certeza a cumprir tudo aquilo que ele disse. E faz isso, né? E por último lugar, as bênçãos e maldições diante daquele contrato ou daquela aliança firmada. Isso também acontece depois, a partir do capítulo 23, das bênçãos e maldições que existem diante desse contrato, que é um contrato de aliança, né, entre aliados firmados com Deus lá no Antigo Testamento. Chama muito a nossa atenção de que Deus ele não precisa de testemunhas, porque Ele é fiel. E a gente tem falado muito sobre isso, né, de que a gente só pode ser fiel, a gente só pode ter essa característica da fidelidade na nossa vida, porque Deus é fiel. E nós temos emprestado dele. E por isso, como a gente tem dito já sobre os outros pontos, né, dos frutos, a gente quer dizer isso hoje mais uma vez. De que Deus ele é fiel. De que Deus é fidelidade. E aí a gente olha para alguns textos bíblicos que mostram isso para nós, né? O Salmo 36, 5 diz, olha, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Benignidade também é um dos frutos, né? E depois continua dizendo, e até as nuvens a tua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela chega às nuvens. Ou seja, tamanha é a fidelidade desse Deus. Em Romanos 3:3 diz assim, olha, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não, ele responde, né? Ou seja, o Paulo está perguntando aqui em Romanos, o que é que pode cessar a fidelidade de Deus? Nada. Nada. Nem a incredulidade humana cessa a fidelidade de Deus. Por isso que no contexto do Sinai lá, da aliança com o povo, não precisa de testemunha. Porque por mais que Deus saiba que o homem vai falir, né, ou vai falhar diante da aliança que é feita com Deus, Deus não falha. Ou seja, aquilo que o ser humano é dentro dessa aliança não fere a fidelidade desse Deus em relação a tudo que ele se propôs a fazer
Deus, ele é fiel. Fidelidade é uma marca desse Deus, que pode ser possível em nós por causa da habitação do Espírito Santo. E nesse sentido aí que a gente fala, então, de fidelidade como um desses frutos do Espírito Santo. E aí a gente vai lembrar que dentro da própria carta de Gálatas, né, que é a carta para onde o Paulo escreve sobre os frutos do Espírito Santo, é uma comunidade que tem muito problema em relação à fidelidade ao Evangelho, porque é uma comunidade que está sujeita a sucumbir a falsos mestres lá dentro da comunidade. Então, justamente o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando sobre fidelidade para uma comunidade que tem dificuldade em ter fidelidade, tem dificuldade de ter fidelidade ao Evangelho de Deus. Se por causa de Deus a fidelidade ela pode ser uma característica no homem, então nós vamos lembrar de inúmeros exemplos bíblicos de fidelidade. A gente vai lembrar de Abraão, homem que foi fiel, de Moisés, de Davi, de Jó. E a gente lembra de mais um personagem que tem como característica muito interessante a fidelidade, é o Daniel. O Daniel que foi profeta, né? E profeta em tempos bem difíceis e naquele contexto de inúmeras pressões para que ele cedesse a fé a outros deuses, né? Ou a fé ao rei, naquele contexto de pressão intensa para que ele abandonasse a fé no verdadeiro e único Deus. Ele é alguém que não se curva aos outros deuses. Ou seja, ele é alguém que tem fidelidade ao verdadeiro evangelho, que tem fidelidade àquele que é o único Deus. E nesse sentido, fidelidade como fruto do Espírito é aquilo que diz respeito justamente à nossa fidelidade ao evangelho. Assim como Daniel, de repente lá no livro e nas histórias a gente percebe tamanha fidelidade a ponto de experimentar fornalhas, né? Covas dos leões. Ali naquele contexto ele é protegido inclusive pelo próprio Deus, porque Deus reconhece ali que existe um servo fiel. E de repente quando a gente conversa aqui sobre fidelidade, de que Deus é fiel, totalmente fiel, e de que existem pessoas que foram totalmente fiéis e que a fidelidade foi uma marca nas suas vidas, a gente se pergunta também em nós hoje, como que é também a nossa fidelidade, né, ao Evangelho. E a pergunta que fica para nós é quantas coisas já nos afastaram, né, da vida de fé, e coisas às vezes tão pequenas que a gente usou para de repente se afastar e a fidelidade ao Evangelho ela sucumbiu. Quanta gente, mundo afora, que não participa mais de uma comunidade de fé, por exemplo, né, por coisas ali às vezes que eram tão banais e tão pequenas. Alguns exemplos. Teve gente que abandonou a sua comunidade de fé, porque de repente percebeu ou disse para alguém outro que, olha, o som é muito alto aqui nessa comunidade. Ou eu não gosto de bateria, ou eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E pessoas saíram. Ou outras saíram porque o som estava baixo demais. Ou a voz do pastor que era muito fina, ou o banco que era muito duro, né? Esse não é um problema aqui na comunidade de Barreiros. Ou o slide que estava com a letra muito pequena, ou os slides não eram animados, ou não tinham uma animação suficiente para prender a minha atenção, então eu larguei. O pastor falava demais. E quantas vezes, né, nós com coisas tão pequenas nós também abandonamos a fidelidade ao Evangelho. E estar numa comunidade de fé também tem a ver com abraçar o Evangelho, porque uma vez que eu abracei o Evangelho eu não vou conseguir estar distante de uma igreja, de uma comunidade de fé, porque é lá que eu alimento, né? Na comunhão com os irmãos, na conversa, no trato com eles, né? Sendo exortado, exortando, consolando, sendo consolado, ou seja, a igreja, a vida de fé, o abraço ao Evangelho, ele se dá na relação comunitária, né? Ou seja, não dá para viver sem igreja, né? E quantas vezes as pessoas abandonaram tudo por tão pouco, né? E tudo que às vezes as pessoas procuram é uma razão para não permanecer firme. E vibra de alegria quando pensa ter encontrado essa razão. Agora eu tenho um motivo para não ir mais, para não participar mais. Eu chateei, né? Não vou mais. Ou seja, fidelidade tem a ver com proatividade de querer estar perto de Deus e do seu Evangelho. Mesmo que de repente tenham algumas coisas que não são muito o meu perfil.
e de repente eu não gosto tanto da bateria, ou não gosto tanto da guitarra, ou enfim, eu preferia que tocasse um piano de cauda, né, um teclado, enfim. Mas fidelidade ao Evangelho tem a ver com proatividade. De estar lá, apesar de que algumas coisas não são como de repente eu gostaria que elas fossem. Com o desejo de se colocar sob a palavra de Deus, colocar as nossas crianças, né, sob a comunhão, o Evangelho, o ensinamento, isso também é fidelidade ao Evangelho. Quando nós colocamos os nossos pequenos também sob a vontade e a palavra de Deus. Por isso, se a vida de fé tem a ver com um compromisso de duas partes, assim como foi com o povo de Israel, e é conosco também, a pergunta é: quem somos nós diante desse compromisso de duas partes, né? A gente viu aí que o Daniel foi um personagem que a gente precisa sempre se espelhar de novo. Que apesar das pressões, das tentações, ele é alguém que não sucumbe, né? E que permanece fiel e tem fidelidade ao verdadeiro Evangelho e ao verdadeiro e único Deus. Como está a nossa fidelidade, né, queridos? E claro, essa fidelidade como fruto do Espírito Santo também se traduz em ações de fidelidade também nos nossos relacionamentos. E a gente não pode esquecer isso, né? Que fidelidade a gente experimenta dentro dos nossos relacionamentos, já no casamento, né? E a grosso modo o casamento é um contrato, né, de responsabilidades de duas partes. E quantos casamentos que se diluem porque as pessoas creem que o amor de repente ele cai do céu, né? E porque não existe mais comprometimento, né? Ou seja, contrato é o local onde eu tenho e preciso ter comprometimento, que também é uma virtude, né? E quantos casamentos se diluem porque as pessoas acreditam que o amor cairá do céu. Talvez nós nunca tivemos gerações tão descompromissadas como agora. E talvez por isso que o divórcio seja um caminho tão curto, porque as pessoas não têm compromisso, né? Elas não querem assumir compromisso com quase nada, e tudo que gera um compromisso meio extenso as pessoas não querem, né? E de repente o casamento também se torna assim, porque nós temos uma geração que tem dificuldade de abraçar compromisso de fato, então o divórcio ele acaba se tornando um caminho bastante curto, né? E então se eu não tenho mais compromisso, eu tenho na verdade dentro do casamento às vezes só uma aventura, que se não der certo, e esse é o discurso de tantos, né? Que se não der certo, a gente separa, separa e toca a vida, né? O namoro é assim, né? Se não der certo, o namoro precisa terminar, mas o casamento não. O casamento é um compromisso, né, que é assumido diante de Deus, e nesse sentido, para casais que às vezes titubeiam, ou até estão no meio disso agora, né, de lembrar que vale a lembrança de que nós estamos apalavrados diante de Deus com alguém, e que o amor não é algo que cai do céu, mas que a gente constrói junto, num gesto de fidelidade, de proatividade constantes, né? Eu não estou falando de casos específicos, né, de casamentos onde existe violência ou coisas desse tipo. Isso aí é um outro assunto. Mas eu estou falando onde existem casamentos que por coisas tão simples, que podem ser resolvidas com perdão, né, e com um diálogo, e de repente a separação, o divórcio, ele acaba se tornando o caminho mais curto. E claro, queridos, também na relação com o outro, e agora a gente pega todas as relações que a gente tem na vida, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, na família, né? Também ali a gente tem a tarefa de ser convidados a exercer fidelidade, ter a fidelidade como uma marca, né? E aí nesse sentido a gente tem que lembrar, né? Como que faltam pessoas confiáveis, com as quais a gente pode derramar o coração, assim, sabendo, olha, eu sei que não vai sair nada dali. Eu sei que não vai sair nada dali. Né? O Provérbios 11:13 tem uma palavra que diz assim, que o mexeriqueiro, ele descobre o segredo, mas o fiel, fidelidade, o fiel de espírito, ele encobre. Ou seja, a nossa tarefa como pessoas fiéis é encobrir as coisas, não levar a público, mas justamente encobrir. E nesse sentido a gente percebe que faltam pessoas que encobrem e sobram pessoas que tornam público aquilo que precisa ser resolvido no privado, né? Ou seja, isso tem a ver com confiabilidade, com fidelidade. Faltam pessoas zelosas,
e fiéis, e esse é um compromisso que nós podemos assumir com lealdade quando somos chamados por esse Espírito Santo a fazer diferença ali onde nós estamos, né? Ser zelosos com aquilo que nós ouvimos também. E tem coisas, queridos, que nós ouvimos de terceiros, de outras pessoas, que nem o cônjuge precisa ficar sabendo. É zelo. É algo que você ouve e que está guardado. E que se a pessoa te pediu ali segredo e zelo, você vai ser zeloso e nem o cônjuge precisa ficar sabendo, né? Então, como faltam pessoas confiáveis também nos dias de hoje, que têm essa fidelidade com a qual a gente pode contar, né? Ser fiéis àquilo que nos é colocado nas mãos, nos ouvidos, né? Lembrando aquela parábola do administrador infiel, de que quem é fiel no pouco é fiel no muito também. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16:10. Ou seja, quem releva o valor para justificar a ação faltosa, certamente falhará com grandes valores também. Quem releva o valor para justificar ações faltosas, no sentido, nem foi tanto assim, foi só um pouquinho, não ganhei quase nada com isso. Quem falha no pequeno, falha no muito também. E quando tiver a oportunidade, será infiel também naquilo que é grande, né? Isso é algo que a gente aprende também sobre fidelidade. Por isso, queridos, que nós não esqueçamos, né, de que Deus, ele é fiel. Jesus, ele é fiel para conosco, para com aquilo que ele prometeu para nós, e que certamente estará lá porque não é uma promessa humana, mas porque é promessa de Deus, e a gente pode viver consolado por isso, porque tudo aquilo que Deus prometeu de fato estará lá para nós um dia, de que ele não quebrará a nossa confiança jamais. Nós é que quebramos, nós é que não zelamos por aquilo que nos é confiado tantas vezes, e nesse sentido que a fidelidade ela possa ser um fruto crescente nas nossas vidas. Que no lugar de a gente lamuriar, né, no meio de adversidades, a gente possa olhar para a vida e para aquilo que Deus nos dá e buscá-lo dia após dia. Porque fidelidade tem a ver com apego e proatividade a querer estar em Cristo, né? Que no meio da adversidade nós possamos permanecer fiéis e que Deus nos ajude que seja assim, né? Assim como Daniel permaneceu fiel. E aí a gente pode orar para esse Deus dizendo: Senhor, esse é o meu lugar, é a tua casa, é a tua igreja, né? Na tua casa, entre irmãos, sob a tua palavra. Perdão que eu às vezes caminhe tão distante, por tão pouco. E às vezes a infidelidade bate a minha porta, mas eu quero estar lá, perto. E essa é a nossa oração, Senhor. Mantenha cada um de nós firmes, fiéis, e que a fidelidade seja uma marca nas nossas vidas, mesmo em tempos adversos. E que essa fidelidade possa ser uma marca também nas relações que temos uns com os outros, né? No casamento, sendo fiel ao cônjuge, quem está do seu lado, a gente precisa lembrar, né, de que no casamento, quem está do seu lado, ele abriu mão de uma vida sozinho para viver com você, né? Essa pessoa poderia estar sendo feliz em qualquer outro lugar, mas ela escolheu aturar você. Eu brinco com isso, né? Às vezes eu fico pensando, a Joana poderia estar sendo feliz em qualquer outro lugar, mas ela escolheu me aturar, né? E nesse sentido, olha, as pessoas elas abriram mão de uma vida toda para estar com você, né? E por isso esse amor ao cônjuge, essa fidelidade ao cônjuge, ela é tão importante, né? E que essa fidelidade ela se reflita também no trato que a gente tem com as pessoas, né? E com as coisas que são colocadas sob a nossa responsabilidade, que são tão importantes. E que a confiabilidade, queridos, ela possa ser uma marca da Igreja de Cristo. Assim como é uma marca do próprio Deus. Aquele que a gente pôde cantar, olha, posso confiar. Eu posso confiar, né? De que mesmo que coisas incríveis e estranhas aconteçam, né? Se o sol escurecer, eu vou continuar confiando em Deus, porque Ele certamente não falha e não falhará. E nós queremos encerrar esse tempo também com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado que a gente pode confiar de fato em Ti, de que Tu és aquele que de fato é o totalmente confiável, aquele que a gente pode derramar a vida, pode derramar o coração na certeza de que é fiel, de que tem fidelidade para conosco.
Perdoa que tantas vezes somos infiéis, Senhor. A Ti, às pessoas à nossa volta, Senhor, nas relações que temos uns para os outros. E a infidelidade acaba sendo uma marca, mas a gente pede perdão. Perdão que tantas vezes nós deixamos de abraçar o Evangelho em nome de coisas tão pequenas, tão bobas, e permite que nós estejamos perto mais uma vez. Senhor, perdão. Traga-nos de volta para perto de Ti e que a fidelidade cresça como um fruto bonito, o qual a gente pode experimentar na relação contigo, na relação com o próximo, Senhor, no jeito como nós administramos as coisas. Obrigado pela vida de cada um, que também está ali nos seus lares, Senhor, que permanece fiel também nesse modelo de culto que não é o modelo de culto que a gente sonha, mas é o qual a gente agradece por ter ainda a possibilidade. E a gente ora para que Tu, Senhor, também traga ao nosso coração a esperança de dias melhores, Senhor. Quando os números de casos voltam a subir e a gente fica aí também temeroso em relação ao futuro, Senhor. Ajuda. Também colocamos autoridades diante de Ti em oração para que sejam marcadas, trabalhadas pelo Evangelho também, sejam tocadas, Senhor, transformadas e a partir disso que as políticas públicas elas tenham a ver com a Tua vontade, não com a vontade humana. É a oração que nós fazemos. Senhor, também a gente pede para que Tu cuides de cada um ali onde estão, nos seus lares, nas suas vidas e que em tempos adversos e difíceis a gente possa saber em quem nós podemos confiar. Ao mesmo tempo que a gente possa ser percebido nesse mundo, Senhor, como pessoas fiéis a Ti, fiéis ao Evangelho, que podem também contar com a confiança das pessoas que estão à volta. Nós queremos juntos ainda encerrar esse tempo de culto com a oração comunitária da Tua Igreja, a qual Tu mesmo nos ensinaste a orar juntos, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que você possa ficar na paz do Senhor e servir ao Senhor com alegria. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada semana a todos. Esperamos nos reencontrar aí nos nossos próximos compromissos. Um abraço a todos.